Olá! Muita gente me pergunta, Tati, como eu faço para imigrar? E muita gente me pergunta isso porque está um pouco cansado do Brasil, está querendo ter mais segurança, mais conforto, mais civilidade. E o nosso país, infelizmente, não está proporcionando uma série de coisas. E isso faz com que muita gente hoje me procure para saber como fazer. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de imigração para o Canadá. Existe um processo de imigração para o Canadá que você pode fazer diretamente no site do governo canadense e ele se chama Express Entry. Esse é um processo que vai demandar uma série de requisitos e muitas vezes é um processo longo, demorado e você às vezes não consegue qualificar. Ou por causa da sua profissão, ou porque você também não quer realizar essa profissão no Canadá, ou você não tem o conhecimento ali do inglês, e você às vezes precisa de ir mais rápido, ou não quer ficar no Brasil, está aqui perdendo tempo. Então eu vou falar um pouquinho sobre como fazer o processo de imigração para o Canadá através dos estudos. Então, o que acontece? O Canadá, ele é muito aberto àquelas pessoas que se capacitam a exercer uma profissão, especialmente profissões em demanda no Canadá. Então, eu tenho vários casais com filhos, pessoas que estão sozinhas, ou com família. Então, eu já fiz vários processos nesse sentido. Primeira coisa, se você vai ter o inglês ou não. Se você tem o inglês, fica mais fácil, porque você pode entrar direto na faculdade. Normalmente eu escolho uma faculdade com curso de 2 anos, porque eu escolho algumas províncias que eu acho mais interessante, que combina mais com o perfil da pessoa que está indo. Então, primeiro eu faço uma entrevista para ver se a pessoa pode se encaixar em determinadas províncias, porque muitas vezes o que eu percebo é que a pessoa tem aquela vontade de ir e ela pensa assim, eu vou para o local mais fácil. E chegando lá, ele tem algum tipo de choque cultural, com alguma experiência que ele não estava esperando, ou muito frio, ou a cidade não é o perfil dele. Então, muitas vezes eu acho mais interessante, quando você busca sair fora do Brasil, é justamente escolher um local que vai te dar o que você não tem aqui, que seria um local agradável, com uma condição de vida legal. Então, se você vai botar o dedo no mapa e escolher um local para você ir, que esse local seja melhor do que o que você está experimentando, porque muitas vezes você pode mudar de problema. Você está aqui experimentando algum problema de violência, de desemprego, e você não vai enfrentar isso lá, mas você pode enfrentar o frio, pode enfrentar uma cidade que você não gosta, e isso também ser uma dificuldade de sua adaptação no Canadá. Eu também gosto de ver o estilo da família, porque se a família tem filhos e aquela província e aquele local dá a oportunidade dos filhos estudarem gratuitamente, isso também pesa no orçamento. Então eu acho muito legal você fazer um processo pensando na tua qualidade de vida em primeiro lugar. Então, se você não tem o inglês, você deve primeiro matricular-se no curso de inglês ou matricular. O que eu faço muito é matricular no curso de inglês já com uma aceitação condicional na faculdade. Então eu aplico para os meus alunos. Normalmente o que acontece? Eu represento algumas instituições no Canadá, então o aluno ele não paga nada para fazer o processo comigo a mais. Eu vou receber uma bonificação da faculdade porque eu facilitei a vida dos meus estudantes. Então, como que eu faço? Primeiro, a gente faz uma análise no inglês. Se a pessoa tem um inglês já suficiente, o recomendável é que ela faça ou a prova da instituição, se a instituição permitir que seja a prova dela, ou um teste oficial. Se você tiver o inglês,
a gente já parte direto para o curso de faculdade, para o curso. Geralmente eu não escolho uma graduação, porque a graduação são muitos anos, são muitas vezes 4 anos, e a graduação ela tem muitas vezes um foco mais acadêmico. E as pessoas que ao saírem do Brasil, elas estão em busca de uma nova carreira, de experimentar ali uma carreira, um curso voltado para a carreira, que ele seja um curso mais rápido e que ele consiga estar mais apto rapidamente para o mercado de trabalho no Canadá. Muita gente tem dificuldade de entender como que funciona o sistema educacional canadense, porque fica muito baseado no sistema do Brasil. E no Brasil a gente não tem alguns cursos e alguns tipos de institutos que existem no Canadá. Por exemplo, se você fez o ensino médio e você fez, após o ensino médio, um curso técnico aqui no Brasil, de 2 anos, por exemplo, quando você vai fazer a graduação, você tem que iniciar a graduação do zero. Vamos supor que você fez um curso técnico em alguma engenharia ou técnico em administração, aí você vai prosseguir para o curso de engenharia ou para o curso de administração bacharelado. O que acontece no Brasil? Se você realizou os 2 anos de curso técnico no Brasil, você começa o seu bacharelado do zero quando você passa no vestibular ou na prova do Enem ou na prova de admissão da faculdade. Então você começa a sua universidade com o bacharelado e você tem que realizar normalmente mais 4 anos aí. No Canadá não. O que acontece no Canadá? Se você faz um curso de 2 anos técnico e você quer prosseguir para o bacharelado, na hora que você chega para passar para o bacharelado, as faculdades elas têm um acordo e aí você pode ser transferido diretamente para a faculdade. E aí você vai ter os seus créditos aproveitados. Então você não tem que fazer 4 anos de bacharelado, você vai fazer um tempo menor de bacharelado. Eu sempre recomendo aos meus alunos que eles optem para um curso mais técnico, ou seja, um curso técnico que lá é realizado em faculdades e não universidades. E aí que nesse curso técnico existe um componente de trabalho. O que acontece? Alguns cursos no Canadá, não são todos, em faculdades, eles têm um componente de trabalho. O que significa isso? Vamos supor que você tem o ano dividido em 4. Lá eles dividem em 4 termos. E um dos termos você passa na indústria trabalhando remunerado em tempo integral. Você não passa dentro de sala de aula. Aquele componente de trabalho na área, ele faz parte do seu curso e você vai ser monitorado durante o tempo que você estiver trabalhando e você vai estar vinculado à universidade ou faculdade. No caso seria faculdade, né? Porque os cursos que são voltados para a carreira no Canadá são realizados em faculdades. Algumas vezes, algumas universidades possuem cursos voltados para a carreira, que são cursos de quem já tem um bacharelado e quer mudar de carreira. Eu tenho alguns alunos que estão fazendo isso na província de British Columbia. Então, eles têm um bacharelado aqui no Brasil. A menina tem um bacharelado em Direito e aí ela vai fazer um curso na universidade voltado para a carreira, que é um curso pós-bacharelado de 2 anos que tem esse mesmo componente de trabalho. Então, parte do curso que essa aluna vai realizar, ele vai ser realizado dentro de uma instituição trabalhando remuneradamente, monitorado pela faculdade ou pela universidade. Então, o que é bacana nesse curso? Primeiro, porque você precisa de ter autorização de trabalho já como componente do curso. Segundo, você já vai ser colocado na indústria. Muitas vezes a pessoa que está aqui no Brasil, ela fez um curso, ficou um tempo trabalhando na profissão e ela não quer aquele curso, ela quer se dedicar a alguma outra carreira,
É muito comum isso acontecer nas áreas de gastronomia, de algumas engenharias, alguns cursos de administração, alguns cursos na área de comunicação. Então a pessoa quer fazer uma mudança radical na carreira e ela não quer fazer um outro bacharelado e ela quer entrar direto na carreira já. Então um curso mais profissionalizante, um curso realmente técnico. E como eu expliquei a diferença, é que no Brasil o curso técnico ele não é aproveitado no seu currículo. Você tem que fazer um bacharelado todo de novo se você quiser ter o título de bacharelado. Isso no Canadá não acontece. Então o que eu faço para muitos dos meus alunos? A gente busca dentro das universidades mais legais. Eu já visitei as universidades, então eu consigo entender melhor o aluno quando eu o conheço aqui e também consigo entender melhor como que vai ser o cenário dele lá, porque como eu conheço as faculdades, isso facilita, eu conheço as faculdades, os cursos, a infraestrutura. Então, é diferente, né, do que a gente vê pela internet, vivenciar. Então eu faço essas visitas porque eu trabalho para essas instituições e elas me pedem para que eu auxilie no processo de colocação dos alunos, os guie durante todo esse processo, tanto de seleção do curso, quanto de obtenção do visto, preparação para chegar lá. Então, no processo de seleção do curso, eu gosto sempre de recomendar e sugerir cursos com uma duração de 2 anos. Por quê 2 anos? Porque quando ele se forma, ele cursou 2 anos, eu escolho províncias que vão dar para ele mais 2 anos de permanência. E o que acontece? Quando eu sugiro o curso, eu também sugiro o curso que tem um componente de trabalho. Por quê? Porque ele já vai ter aí um trabalho desde o início. O que acontece? Ele vai ter o trabalho como parte integrante do curso e ele vai poder trabalhar outras 20 horas em alguma coisa enquanto ele estiver estudando. E se ele for casado, o parceiro ou a parceira poderá trabalhar em tempo integral. E o filho, dependendo da província, ele também pode estudar na escola pública sem que o pai tenha que pagar o que é chamado de mensalidade ou anualidade ou semestralidade. Lá no Canadá, eles sempre cobram o semestre antecipado. Então, lá não se paga com mensalidade, se paga com semestralidade ou anualidades. Então, quando você tem aí um filho e aquela província dá direito a você estudar gratuito, é um bom incentivo para ir para aquele local. Óbvio que você tem que pesar na balança todos os fatores, como eu disse, a cidade, o clima, o que você vai encontrar, né? As profissões, as áreas em demanda naquela província. Então, você tem que pesar várias coisas, mas obviamente, dependendo da sua capacidade financeira, ter uma faculdade que possa te fornecer o status de estudar seu filho numa escola gratuita é realmente um diferencial. O que acontece? Quando a gente está escolhendo o curso, voltando na escolha do curso, você escolheu aí 2 anos de curso. Nesse curso você tem um componente de trabalho, você já pode começar a trabalhar desde o início. Na hora que você forma, você fica aí mais 2 anos. Você tem um direito a permanecer por mais 2 anos no Canadá trabalhando. Isso se dá quando você forma. Então, quando você completa 3 anos de estadia no Canadá, você já pode pedir a sua residência permanente, desde que você esteja tudo ok, você não tenha feito nenhuma coisa errada, você tenha cumprido todas as suas obrigações. Então, por que eu não escolho um curso de 1 ano? Porque 1 ano é muito pouco. Se você faz um curso de 1 ano e fica apenas mais 1 ano de direito após a formatura, você não consegue ficar os 3 anos que é o necessário para pedir a residência permanente. E por que eu não escolho um curso de 4 anos? Veja bem, lembra que no início desse vídeo eu falei que você no Canadá, se faz um curso
em uma faculdade de 2 anos, voltado para a carreira, um curso que seria aqui no Brasil como um curso técnico mais avançado, e você decide partir para o bacharelado, que você muitas vezes fez 2 anos de curso técnico e não precisa fazer 4 de bacharelado, você pode fazer só mais 2, você só complementa o curso. E aí você vai adquirir o bacharelado. Então, quando você se torna cidadão canadense, então vamos recapitular, você fez um curso de 2 anos, ficou com a permanência de mais 2 ao formar. Quando você fez o 3º ano de estadia no Canadá, então você só está trabalhando, você aí pede a sua residência permanente. Quando você obtém a sua residência permanente, você aí pode pedir uma transferência para o bacharelado e você vai ter em média de 65% de desconto como canadense, porque você já vai ter a residência permanente. Então, por que a linha do bacharelado muitas vezes pode ser uma linha mais custosa? Porque você entra na universidade, o curso de bacharelado é mais caro do que o curso técnico, você tem que fazer 4 anos de curso para ter o direito aí a continuar mais 4 depois de formado, e aí você vai pedir sua residência permanente muito mais tarde. Então, quando você está num curso de 2 anos, com essa colocação no trabalho, você também vai ter oportunidade de ser colocado na tua área. Óbvio que as faculdades não vão vir e te oferecer de bandeja uma colocação na tua área. Você vai ter que fazer currículo, você vai ter que se programar, você vai ter que participar de entrevistas, você vai ter que fazer sua networking durante o teu curso, mas você tem uma estrutura por trás, porque as indústrias elas já vão às faculdades buscar os alunos melhores, então você só precisa se capacitar. E o brasileiro, ele tem um jogo de cintura, ele é mais flexível, a gente é mais comunicativo, então da nossa cultura nós temos muito aspecto positivo que pode te ajudar aí numa entrevista. E eu tenho certeza que você vai ter o sucesso se você se dedicar. Então, os cursos, quando eles são voltados para a carreira, o que é legal é que você não tem aquela estrutura só de sala de aula de uma universidade com centenas e dezenas de alunos assistindo uma aula teórica. Você coloca a mão na massa. Então, a infraestrutura que as faculdades oferecem no Canadá, eu nunca vi outras similares. Eu já visitei instituições nos Estados Unidos, na Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, enfim, numa infinidade de locais, e eu já vi algumas instituições muito boas, mas as canadenses elas são de primeira, e algumas então que eu fiquei encantada com a estrutura, com o que ele proporciona para o aluno. É uma simulação real do mercado de trabalho, então você sai daquela instituição plenamente capacitado para resolver problemas da indústria, para já se empregar. E muitas vezes o que eu sinto aqui no Brasil, que a nossa educação de bacharelado, ela é uma educação muito teórica. Então, quando você sai para a prática, você está muito verde, você às vezes não consegue executar o que o mercado e o que a indústria te exige. Você tem que saber muito mais, você tem que fazer muito mais estágios. E a educação canadense, não, ela é totalmente voltada para a empregabilidade. Então, isso aumenta o teu nível de empregabilidade, isso aumenta a tua capacidade de ser colocado numa função legal, de estar trabalhando naquilo que você gosta. Então você não tem aquela coisa assim, ai, eu vou fazer esse curso porque esse curso dá dinheiro. Não, você pode fazer aquele curso que você ama trabalhar, que você ama se dedicar, né? Então, a via educacional, ela é muito mais rápida. Por quê? Porque você pode fazer a matrícula, já fazer o processo de visto. O processo de visto, ele é um pouco delicado, porque você vai ter que ter aí uma capacidade financeira, você tem que apresentar uma capacidade financeira, mas você não tem que apresentar uma capacidade financeira para o curso o tempo todo. Você não precisa fazer uma prova de fundos para o curso de 2 anos, ou de 3, ou de 4, ou seja, o tempo do curso inteiro. Você tem que fazer a capacidade financeira do primeiro ano. E você não precisa
ter uma capacidade financeira só sua. Você pode colocar aí o que eles chamam de patrocinador. Então você pode colocar aí como um suporte às vezes do teu pai, alguém da tua família, do teu avô, alguém que possa entrar como um copatrocinador. Então isso é muito legal, porque você precisa fazer a prova financeira somente para o primeiro ano e você tem que fazer a prova de capacidade financeira para você, para os seus dependentes. Então, aí o cálculo de quanto que seria isso, ele tem que ser feito de acordo com a sua situação familiar. Se você é um estudante só, ele vai ter que ter a capacidade financeira de comprovar que você pode pagar o curso, mas que você pode se manter lá o primeiro ano. O que eles pedem de capacidade financeira para se manter no primeiro ano é o mínimo, porque eles sabem que você vai trabalhar, que você vai ter outras fontes de recurso, né? Então o governo ele não pede uma capacidade financeira absurda, ele pede realmente aquilo que ele entende que você vai necessitar ali para o primeiro ano. Se você tiver dependentes, geralmente é em torno de 30% a mais para os dependentes. E aí a gente tem que ver se os dependentes vão estudar também ou, né, no caso a esposa ou o parceiro pode apenas trabalhar. E os filhos, eles podem aí ter a instituição, a educação gratuita. Então aí não precisa fazer a prova de capacidade financeira para pagar o curso. Entretanto, se você estiver estudando inglês, durante o tempo que você está estudando inglês, você não tem o direito a trabalhar e você não tem o direito a colocar o teu filho na instituição pública, a não ser em algumas exceções. Eu tive uma família que eu mandei, ele já estava aceito na faculdade, ele já estava com tudo pago e ele já tinha um nível de inglês muito alto, porque ele tinha feito um exame aqui no Brasil e faltava só 0,5 para ele chegar no nível. Então a aceitação dele era praticamente incondicional, era só ele fazer o curso de inglês de 3 meses que ele já estaria dentro do curso superior. Ele não precisaria alcançar muito do curso de inglês. Então cada caso é um caso, a gente avalia caso a caso. E eu gosto muito de orientar as famílias. Essa família mesmo que eu estou contando, eles estavam pensando em ir para um outro local. E quando eles me descreveram o que local que eles queriam ir, eu falei, não, mas esse local não é o que eles realmente deveriam ir, não é aquilo que eles estão esperando. E aí eu perguntei para eles se eles aceitariam alguma sugestão. E aí eu dei a sugestão e eles hoje são muito felizes por causa disso. Então, quando a gente fala em estar fora, em fazer um planejamento, são tantos os aspectos que devem ser considerados e são muitas coisas. Como eu tenho muitos anos que trabalho com isso, já tem mais de 22 anos que eu trabalho como orientadora educacional para estudantes que pretendem estudar no exterior, eu já vi muita coisa acontecer, já vi muitos casos, então isso me dá aí uma noção boa do que recomendar. Então, resumindo, muitas vezes você pode tentar fazer o processo de visto direto, que é o Express Entry, mas pode ser que você não consiga se qualificar. Se você não se qualifica, eu acho que uma boa via é a via educacional, que você aí consegue se capacitar para poder conseguir uma dupla cidadania. Então essa é uma via super fácil, uma via rápida. Obviamente que aí vai ter os seus percalços. A gente tem que escolher uma boa instituição, a gente tem que ser aceito na instituição, você tem que aí fazer o processo de visto, apresentar a sua capacidade financeira e apresentar seus vínculos aí com o Brasil. Então, uma coisa importante que eu acho é a gente não preocupar só com o que está ruim aqui no Brasil na hora que a gente escolhe um lugar,
A gente fica preocupado com a segurança, a gente fica preocupado com a empregabilidade, mas existem outras coisas, como esse clima maravilhoso que a gente tem aqui no Brasil, né? Essa vista linda que a gente tem aqui. Então, a gente tem que ter uma preocupação a mais com a qualidade de vida. Afinal, você está fazendo todo esse investimento, esse esforço, mudando toda a sua vida em função de uma expectativa de vida melhor. Então, ela tem que ser melhor em todos os aspectos, não só no aspecto da segurança, do governo ou das oportunidades de trabalho, mas ela tem que ter qualidade de vida. O local tem que combinar com você, porque muitas vezes um local que para mim seria perfeito, para mim, para o meu marido, para você pode não ser legal. Então, é muito individual, né? Eu tento sempre me colocar no lugar da pessoa e me imaginar naquele local que ela pensa, para que eu possa recomendar um local, uma experiência, uma vivência. E normalmente as pessoas me agradecem por eu ter sugerido algumas coisas que elas não tinham pensado durante o processo. Então, gente, fica aí a dica. O Canadá é um país maravilhoso. Eu sou apaixonada com o Canadá. É óbvio que eu sou apaixonada com vários países, porque eu trabalho com vários, mas o Canadá tem um lugar especial no meu coração e eu acho que pode ter no seu também. Então, gente, boa sorte. Faça aí tudo que tiver a seu alcance para você ter uma vida saudável, uma vida feliz e que você consiga os seus objetivos. Torço por você. Um beijo da Tati. Tchau, tchau.